Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais uma conversa. Já voltamos. Então pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre a questão dos tratamentos, né? Como que a gente trata as outras pessoas? Como que a gente anda vendo? Como que a gente se relaciona com as outras pessoas? Você trata o outro como você gostaria de ser tratado? O que é tudo isso? E aí, olha, eu estava pensando aqui e até acabei encontrando no Face uma irmã que a gente conhece de Caçapava, irmã Elsa, que falou mesmo sobre essa questão dos tratamentos, né? E ela citou um versículo que eu gosto muito, que é um versículo de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 12, né? Que diz assim, né? Tudo quanto vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. E é isso mesmo, né? É bem pertinente isso, porque fala de como que a gente quer ser tratado e como que a gente trata as outras pessoas. Porque, na verdade, a gente precisa, nos dias de hoje, basicamente, onde a gente fala muito sobre a questão da gente estar em paz com a gente mesmo, né? Da gente se reconhecer, do nosso bem-estar, quando estamos bem conosco mesmos, com certeza conseguimos transmitir melhor ao outro. Isso não é uma coisa individualista e narcisista. Não é bem isso que a gente quer dizer quando a gente fala isso, que a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Porque é claro, né, gente, se eu não tô bem, se eu não me reconheço, se eu tô fora de mim, evidentemente que eu vou tratar as pessoas de um jeito não tanto quanto legal, né? Eu vou atropelar a situação. E eu, com certeza, eu não vou ter uma relação humanizada com as pessoas. E hoje a gente vê que as pessoas andam tão perturbadas e tão fora de si que vão tratando o outro como, sei lá como, né, gente? Vão atropelando, vão colocando valores assim que não são valores adequados de relações com as pessoas, principalmente nas relações de trabalho, né? Exige-se do outro tudo e mais um pouco e não há um respeito. E olha, gente, é bem isso mesmo, e é um respeito humano. Não estou falando de lei, de relações trabalhistas e tudo mais, né? Porque isso, é claro, a gente tem uma legislação a respeito. E não é essa a questão, mas é o trato, como eu trato o outro. Você gostaria de ser injustiçado ou de levar respostas maldadas, de você não ser valorizado nas suas relações de trabalho ou até nas suas relações de amizade e da vida com as pessoas? Como que a gente anda levando a nossa vida? A nossa relação tem sido uma relação respeitosa, uma relação humana, onde você pesa exatamente o que o outro quer e como o outro se sente. A gente tem pensado antes de falar ou a gente vai falando assim de qualquer jeito, quando vê já falou e aí depois que vai pensar e fica se desculpando né? Mais ou menos assim. É muito complicado tudo isso. O que eu tenho observado, né? E às vezes comigo mesmo, eu vejo que as pessoas assim estão muito perdidas e tratam o outro assim no seu crivo pessoal. Não é assim, não? Como é que vocês têm visto isso? Eu tenho percebido essas questões, que as pessoas estão muito individualistas, pensam sempre no seu lado e que o outro, olha, se ele atender a minha expectativa, ótimo, se não, um abraço, né? Eu vou passando por cima, vou de uma forma muito truculenta. Quando eu coloco a balança de como eu quero ser tratada e assim eu vou tratar o outro desta forma, as coisas mudam totalmente de figura. É uma regra muito clara, né? É um termômetro que eu tenho do que o que eu quero receber, né? Se eu trato o outro
como eu gostaria de ser tratada, é claro que o meu olhar, a minha forma de falar vai ser diferenciada, porque ninguém gosta de receber respostas tortas, de pessoas mal educadas, de pessoas que não olham no nosso olho, que não tem calma para falar com a gente, já vão despejando todo o seu estresse e o seu mal-estar em cima da gente, assim como se a gente tivesse obrigação de entender que ele não está num bom dia. E claro, né, gente? Às vezes a gente também não está num bom dia, né? Mas tenham certeza de quando você usa esse termômetro do seu estar em relação ao outro, você vai ter uma relação muito mais respeitosa com as pessoas. E você vai, claro, demonstrar o que você é, né? A sua paz de espírito, a sua forma de ver a vida, né? Com muito respeito e com muita humanidade, que é o que mais falta nesse mundo hoje em dia. As pessoas estão assim, um tanto quanto perdidas e tanto quanto afobadas, né? Cheias de si, donas de tudo, cheias de autoridade, falam como se fossem o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, né? E sendo que o Rei dos Reis se humanizou, né? E veio à Terra para tratar de uma forma extremamente humana e solidária os últimos, os pecadores, não é verdade? Olha lá, olha o que o Rei dos Reis nos deu como exemplo. E a gente atropela tudo isso, esquece tudo isso, né? Porque quando comigo, quando eu estou necessitando de alguma coisa, quando eu quero uma informação, quando eu quero algo em relação à minha pessoa, eu fico extremamente ofendida se o outro me trata de uma forma ruim, né? Quando a pessoa me trata com um certo desprezo ou com um ar de superioridade e me considera um nada. Não é assim, gente? Mas como a gente está tratando o outro? Como que a gente está fazendo essa relação? Fazendo mesmo, né? Assim, pondo a mão na massa, saindo desse meu ego. Como que o meu ego tá? Será que o meu ego tá no lugar que tem que estar? Como que você tem se relacionado com os outros? Como que você tem tratado os outros? É muito sério tudo isso. Nós tivemos aqui agora a abertura do 10º Encontro Nacional das Famílias, né? E o Papa Francisco é uma pessoa, assim, muito especial, né? Que fala que não existe famílias perfeitas, que o matrimônio é algo onde a gente aprende, troca relações, onde a gente cresce junto e que não somos pessoas perfeitas e que temos que ser acolhidos e que esse amor é um amor verdadeiro, o amor que Cristo dá, como que a gente testemunha tudo isso? A gente tem que sair do lado de cima e entrar no que tem que ser. Como que eu enxergo o outro, gente? Nós estamos perdendo tanta oportunidade de sermos verdadeiros, de sermos claros com os outros. E olha, gente, quando a gente começa a ver de outra forma, ter esse olhar diferenciado, a nossa vida vai ficando mais leve. E a gente tem que buscar isso. Não dá para a gente viver nesse mundo de egoísmo e de autoridade e de nivelar os outros como nada. Nós temos que ter um outro olhar. A nossa vida é tão curta e a gente precisa aproveitar melhor a nossa vida, essa nossa passagem aqui. Não sabemos até quando estaremos por aqui, então temos que viver. E não com essa coisa da perfeição ou de santidade, porque longe disso, né? Mas assim, de uma forma boa, de uma forma humana, onde a gente respeita o outro, porque se a gente se respeita, a gente respeita o outro. Comecem a pensar melhor nessa questão, né? De ter uma vida mais simples, mais serena, com verdade. Fazendo sempre o melhor, porque somos. Então somos verdadeiros, né? Não é uma carapaça, não é um teatrinho, é o que a gente é. Então fazer sempre o melhor, tentar sempre acertar, rever tudo isso e estender uma imagem boa, uma coisa que as pessoas sentem
e enxergam em você uma pessoa que tenta acertar e que faz sempre o melhor. E com verdade, sem nenhuma carapaça em cima disso, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês, para que vocês reflitam mais sobre isso. Porque é tão ruim, gente, a gente ser tratado como nada, quando a gente enxerga o outro como se o outro fosse nada, nada. Como se o outro fosse inferior a mim. E olha, tem tanta arrogância, tem tanto ego nas nossas palavras, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente nem percebe que a gente trata as pessoas assim. A gente não valoriza o outro como ele deveria ser valorizado. E a gente tem que perder essa mania boba de se achar o rei do mundo, porque não somos, né? E precisamos um do outro, sempre. Que às vezes quando o outro não está bem, a gente tem que ter uma certa consideração e chegar perto e falar, calma lá, o que está acontecendo com você? É esse o recado, tá? Então, pensem nisso e vamos ficando por aqui, tá bom? E não deixa de dar o like aí no nosso canal, de estar compartilhando os nossos conteúdos e para que esse canal cresça sempre. Eu preciso de vocês. Não custa nada, é apenas um like, tá bom? Então, segue a tua história e vamos ficando por aqui. Um grande abraço a vocês e pensem nisso.